Cai, pelo amor de Deus, cobre a tua mão de obra. Cobra as peças, pelo menos, e ele fez um computador novinho, só para carregar essa mesmo, o resto tudo novo, né? Então, por exemplo, a gente amanhã tem que até tomar cuidado com minha bolsa ali, Gi. Minha bolsa ali, ó, se você puder pegar ela, dentro da bolsa tá o tablet que eu comprei aí. Na verdade, nós ganhamos isso, põe ela deitadinha isso. Nós ganhamos, na verdade, o tablet para poder controlar o som, porque amanhã, 8h30 da manhã, o rapaz vai estar aqui, viu, Davi? 8h30, eu sei que você tem uma luz às 9, né? Tem 9? Então, 10 horas você já vem para cá. Então, quem puder nos ajudar, né, o rapaz vai vir instalar o som. Até se puder depois mandar mensagem para o Felipe, pode ler o que ele quer ajudar. Então, a gente ganhou também o tablet, né? A gente já pagou quase metade do som que era para pagar, se a gente tem conseguido, né? E tudo isso tem sido feito. Eu falava com a Nádia, isso tem muita coisa que a igreja faz e que às vezes as pessoas não sabem, até porque tem pessoas que não estão prontas para ouvir. Porque quando você olha, eu falo, o que faz com o dinheiro da igreja, né? A gente tem tanta coisa que a gente faz, eu abria isso na Nádia, né? A Nádia até falou assim, pastor, às vezes é bom. Não é não, porque tem gente que não consegue lidar com isso, né? Mas, por exemplo, a gente faz ação social, a gente ajuda pessoas. A gente tem um missionário que está no Nepal, a gente manda oferta dele, né? A gente tem todo o trabalho da igreja. O Zé vai começar agora um trabalho nessas paredes aí que estão infiltrando água para o lado de lá, não tem muito o que fazer, ali no fundo tem uma. A gente vai terminar de pintar, dar um retoque nessas grades, né? Outro dia até falei com o Fernando, precisava falar com o Fernando que eu queria colocar um piso ali na frente, Fernando, sabe? Onde bate a água e fica tudo coisa. Pensei a gente comprar um piso, uma ponta de estoque, colocar ali. Eu sei que o Fernando, um dia a gente teve um problema lá no banheiro, eles estavam limpando, começou a descair tudo, Fernando, cair tudo o azulejo. O Fernando, pastor, pode achar que eu vou resolver. Eu gosto de gente assim, vou resolver. Né? Porque só apontar também não adianta, né? Aí o Fernando falou, colocou o piso, está lá até hoje, o piso tudo bonitinho. Eu falei, eu vou falar com o Fernando me ajudar uma hora aí. Eu sei que está numa grande obra lá com a Maiara, né? Está numa grande obra com a Maiara lá, mas uma hora eu vou pegar um final de semana, ver o que a gente pode fazer e a gente vai colocar. Mas são coisas que a gente vai investindo na igreja, né? Então, agora esse som está aí. O rapaz que viu, né, viu o som, a gente mandou, ele falou, o som som para 400, 500 pessoas. Né? Então, uma igreja grande, a gente conseguiu comprar som que... Eu já ouvi falar que tem igreja aqui em Biritiba que não... Eu acho que não tem uma igreja aqui em Biritiba que tem um som como esse, para você ter uma ideia. Então é Deus. E aí tudo isso é com o seu dízimo, com a sua oferta, primícias, tudo de cesta básica. Semana passada eu falava que está entrando primícia lá em Mogi já. Gente entregando primícia lá em Mogi, né? Então tudo isso é feito com a tua obra, com o teu trabalho. Amém? Com aquilo que você tem investido. Então que você possa dizimar e ofertar nessa noite, com toda a alegria do teu coração. O Pix da igreja é ibanovasp@gmail.com. Você pode fazer no Pix, pode fazer no dinheiro. Se quiser envelope, o Marco está com envelope. Ali o Carlinhos, se precisar, o Carlinhos também está com envelope. Pastor, no envelope tem um QR Code. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero apenas colocar minha oferta aqui do jeito que for melhor. Mas dizime e oferte com toda a alegria da tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. André, meu querido, Suzane, como você acerta com escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como uma menina cada
viu, André, Suzana? Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu amo vocês. Vocês não têm ideia. Vocês não... Eu falo isso pra eles quase todos os dias, né? Todos os dias não, porque eu vou estar sendo leviano, mas eu sempre falo isso. Ele não fala de ama, mas fala de Fala. Aqui, ó. Não estou mentindo. Pensa que eu... gente, ó, eu cheguei a me emocionar de ver vocês aqui, viu? Porque vocês moram no meu coração mesmo. Vocês foram bênção na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Eu digo poucas vezes que eu amo. Mas eu mostro. Não é verdade? Eu mostro. Mas eu sei que você está falando isso com ação. Gente, vai ser felicidade mesmo de ver vocês, viu, gente? Muito feliz. Muito feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Já falei que a mamãe vai para marcar uma hora para vocês virem aqui, pregar para os jovens, tocar, viu? Vocês fazem parte dessa família, viu? Glória a Deus. Vamos orar. Antes de orar, eu queria só lembrar, Nath, eu coloquei um cartaz sobre o relógio de oração, algo que Deus colocou no meu coração esses dias, e eu já estava há um tempo querendo fazer. Eu já fiz lá em cima, quando a gente estava lá na casinha, e já fiz aqui também. Nós vamos fazer 24 horas de oração ininterruptas. São 24 horas diretas de oração. Porque a oração para mim é o oxigênio do crente, meu irmão. Se a gente não estiver orando, a gente vai ser sufocado. A gente não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. Nós vamos começar esse trabalho de oração dia 31 às 19h30 com o trabalho dos jovens. Então os jovens vão estar aqui e eles já vão estar nesse espírito de oração, nesse processo. Talvez até, vou deixar uma dica, não é obrigado não, viu, vocês três poderiam até trabalhar alguma coisa nisso em relação a esse tema, eu não sei, com alguma dinâmica, mas alguma coisa dentro desse tema, né? E aí nós vamos começar e essa oração vai acabar às 20 horas, quando terminar o culto, nós vamos fechar. Como vai funcionar? Cada um vai tirar um tempinho, desde praticamente vamos deixar às 21, porque como os jovens vão estar aqui, eles vão cobrir esse primeiro horário. Mas das 21 em diante, nós vamos ficar 24 horas aqui na igreja orando. Então eu vou já preparar, se alguém quiser, ou se quiser deixar um papel aqui, eu vou preparar uma postilha com um papel com um horário, ficou cada meia hora, e se você quiser colocar teu nome, nós vamos preencher essas 24 horas aí, com algumas pessoas, pode vir a família inteira, pode vir de cada vez. Você pode falar, pastor, eu quero ficar 5 horas aqui, fique, quer ficar às 24, fique, tem banheiro, tem chuveiro em cima. Se você quiser internar na igreja aqui, você pode internar, não tem problema não. Você sabe qual é o meu sonho, que essa igreja ficar aberta todos os dias, né? Eu tenho trabalhado para isso, eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas que queiram abrir essa igreja durante o dia também. Então a oração vai funcionar dessa forma e a gente vai começar. Por quê? Porque a gente vai entrar num mês especial aí de fevereiro, né? Todo mundo fala, pastor, aniversário da igreja. Então eu quero já começar de 31 para o dia 1º e começar com essa oração. Amém? Nós vamos fazer alguns propósitos, alguns pedidos de oração específica, mas você pode vir orar pela tua família, pela tua casa, pela tua vida, pelo seu trabalho, seu empreendimento, por aquilo que você quiser, né? Então, mas que a igreja possa estar ligada nessas 24 horas de oração. Tem horário do almoço, pode dizer que tem micro-ondas. Tem micro-ondas, não, mas aí domingão, né? A gente vai estar conversando domingo, de sábado para domingo, né? De sábado para domingo, né? Então, né, vamos. Na verdade, tinha que falar, pô, fazer um jejum, viu, Ana? Ela não só pensa na comida, né? Tinha que fazer um jejum. Eu estou resolvendo grande parte. Mas amém? Então, dia 31, esse sábado, próximo sábado dos jogos, de hoje a 15, né? Como diz o baiano, de hoje a 15, a gente vai estar com esse propósito de oração. Amém? A gente entrar o mês de fevereiro orando, em nome de Jesus. Vamos orar, dízimo, oferta pelas primícias. Obrigado, viu? Por você que tem entendido isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por todo dízimo, oferta, por tudo que tem sido entregue nessa igreja. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, porque nós temos visto a tua boa mão, Pai.
temos visto pessoas sendo transformadas. Eu não estou falando isso apenas por causa do dízimo, mas é porque tenho obedecido a tua palavra, tenho obedecido o teu chamado. Muito obrigado, que o Senhor possa entrar nas necessidades dos teus filhos, que o Senhor abra as portas, Pai, onde eles colocarem a mão seja abençoado, que o Senhor visite o celeiro, Pai, dos teus filhos, que o Senhor visite, Pai, a casa, a família, que o Senhor prospere, Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos. Pai, abençoa a vida daqueles que estão nos ajudando também com a compra do som. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos por isso. E abençoa a vida daqueles, Pai, que ainda não conseguiram, seja qual for o motivo, às vezes uma falta de emprego, às vezes não entendeu ainda, mas que o teu Santo Espírito ministre e fale em nome de Jesus. Amém? Falando em som, eu queria lembrar, né, Gi? A gente ganhou um conjunto de panela, mas o conjunto de panela é top do top do top das galáxias, né? A Ana Paula Marques, lá de Mogi, ela falou que comprou, não sabe nem por quê. Aí hoje a gente entende o porquê. Ela falou que um dia passou lá na loja e viu R$1.000 no jogo de panela. 5 panelas, tudo tampa de vidro, é a coisa mais chique do mundo. Eu acho que isso é louco. Como uma panela dessa não tem o que fazer. Então um cara que é uma panela, que você gastou dinheiro na panela e não tem um arroz para cozinhar. Né? Mas ela falou, pastor, eu senti de fazer uma ação entre amigos. E ela queria fazer, só que a correria dela não deu conta. Aí ela passou pra gente. O jogo de panela está aqui, eu mandei umas fotinhos pra Gi. Depois eu quero ver se a semana que vem eu já até trago para cá de assistir conjunto de panela aqui. É muito top. E se ela pagou R$1.000 no conjunto de panela. R$1.000, 5 panelas, tem frigideira, tem concha de silicone, tem aqueles negocinhos, um suportezinho para colocar as panelas em cima, aquelas luvas térmicas. O negócio é chique demais, gente. Muito chique. E ela passou para a gente. Então a gente vai continuar essa ação entre amigos. Acho que ela tinha vendido uns 10 números, e é R$20, 100 números. Né? Pastor, está comprando rifa? Para com isso. Se você achar que é rifa, não compre. Amém? Você está abençoando a igreja, compra e você pode ganhar a panela. E depois ganhar a panela, pode chamar a gente lá para comer, fazer uma comida lá. Amém? Mas eu vou trazer essas panelas aqui e essa semana a gente vai distribuir aí para a gente fazer, né, Gi? Vou deixar mais um trabalho para a Gi aí. Para a gente fazer. Amém? E aí esse dinheiro vai ser revertido para terminar o pagamento da igreja. Nós já pagamos praticamente metade, eu não me lembro, foram 13, a gente já pagou 6 mil reais, a gente já pagou do som. Ganhamos o tablet, né, tá ali. Era para a gente comprar também o tablet, já acabamos ganhando. Amanhã o rapaz vai me instalar, né? Depois tem que pagar ele, o trabalho dele aqui para mim. Então, tudo isso vai ser revertido, inclusive essa ação entre amigos. Amém? Então eu quero te convidar e você ajudar a gente, ó, 20 reais, 100 minutos, a gente vem só aqui dentro. Se precisar, a gente distribui para fora também. Mas aí precisa da cooperação de todo mundo. Amém? Se a gente pegar a quantidade de pessoas aqui, cada um comprar, a gente já fecha essa rifa aí no final de semana, né? A gente está aqui com quase 100 pessoas aqui dentro da igreja. Oi? Ação entre amigos, é verdade, pastor. A ação entre amigos, né? Se você pega aqui, só a gente aqui já fecharia essa ação entre amigos, né? Então, 20 reais, gente. Então, vamos, a semana, até quinta-feira a gente resolve isso, para as quinta em diante a gente já começar a distribuir. Amém? A gente quer fazer pela internet mesmo, né, gente? Aquele negocinho faz pela internet mesmo. A gente administra aí, que ela gosta dessas coisas aí. Em nome de Jesus. A Maera estava tirando barato, porque estava usando o chat LGBT ontem, né? Eu estava com medo, esse negócio de LGBT, eu falei, não quero não. Pastor. Mas é LGBT, chat LGBT. GPT. Beleza, pode usar. Aí eu fiz o negócio lá. A Maera, você usou, sei lá como é que eu fiz, não sei que eu fiz o negócio. Cadê as crianças? Pode vir. Cadê as crianças? Deus abençoe vocês. A irmã Ivete começando a cantar aí, né? Glória a Deus. Não começando a cantar hoje, ela já canta, uma mulher de Deus, ministra, e ela está ajudando. Cuidado, ajuda aí para descer, ó. Isso, alguém aqui, ó, para as mulheres descer aí, ó, ajuda aí, os cavaleiros. Aí, glória a Deus. Isso. Então, 12 anos completo pode subir, né, Ed? 12 anos completo. 13 anos, você já vai vir sábado, amém? As salinhas vão ser divididas em nome de Jesus. Vamos orar.
Pai, eu quero agradecer pela vida dessas crianças. Pai, essas 4 semanas que nós não tivemos salinhas, foi como se tivesse. Porque nós não ouvimos barulho, não teve confusão, porque essas crianças, esses pré-adolescentes, Pai, são educados, eles estão sendo ministrados aqui. Eu quero agradecer, Pai, pela vida dos pais, das crianças, mas que esse ano que está se iniciando agora para eles seja também um ano de muito aprendizado. Envia cada vez mais pessoas para nos ajudar. Envia, Pai, trabalhadores para a tua obra, e que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um e sobre a vida da Mayara que vai subir hoje com essas crianças, em nome de Jesus. Amém? Pode subir ali, acompanha a tia Mayara. Pastora sobe hoje também, pastora? Quem vai subir? Ah, tá, mas tem mais gente para te ajudar lá. É verdade, já começou com festa. Começou com festa, glória a Deus. Amém. Muito interessante. As crianças sobem, a igreja está esvazia. Deixa eu deixar uma palavra aqui bem rapidinho. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, é o nosso tema de leitura, né? Esse plano de leitura, para quem não está seguindo, eu acho que até tem uns 2 planos de leitura. Esses dias eu elogiei a Gi, que tem feito já um evangelismo, né? Ela influenciou 2, 3 pessoas com a Bíblia, né? 3 pessoas para comprar a Bíblia de estudo. É uma Bíblia de... Já começaram, né? É uma Bíblia de... É uma leitura, né, bíblica. Chama Bíblia 365. É isso, né, Bíblia? Na verdade, eu influenciei ela, influenciei algumas pessoas, né? E ela já está influenciando outra, e outras pessoas influenciando, né? Oi? Tem que passar, é verdade. O que é bom, passa. O que não é, retém. O que serve, joga fora. O que não serve, joga fora. E o que serve, passa para frente. E ela tem influenciado outras pessoas a começar a leitura da palavra. E eu fiquei muito feliz, né? Quando ela começou, né? E, então a gente tem esse plano de leitura. É o nosso plano de leitura hoje. É um pouquinho do antigo, um pouquinho do novo. Salmos e provérbios. Amém? Mateus capítulo 12. Eu quero ler o verso 43, 44 e o verso 45. Na verdade, Deus me deu esse texto, né? Não é... Eu vou ficar preso a ele, né? Eu não costumo ficar muito preso a textos assim, né? Mas a gente vai falar um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, verso 44, diz, voltarei para a casa de onde? Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Ele encontra a casa como? Volta lá para mim, por favor. Desocupada, varrida e em ordem. E o verso 44, então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entram, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta palavra. Fala conosco, ministra as nossas vidas, e que sejamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoados por ela. Em nome do Senhor Jesus. Eu acho interessante essa palavra. Eu gosto sempre de olhar o contexto, mas se a gente olhar só esse versículo, né, só esses 3 versículos, a gente pode levar essa palavra para um lado. Mas quando a gente olha todo o contexto, a gente vai ver que Deus está falando um pouco mais do que apenas uma libertação. O contexto fala de um relacionamento total com Deus. Se a gente olhar isso, ele fala de um relacionamento completo. Ele fala de algo, um relacionamento por fora
uma mudança por fora, mas também por dentro. Se a gente olhar essa palavra, e a gente pode pegar, por exemplo, a partir do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 12, se o Mate quiser deixar aberto, e se você quiser também acompanhar, eu não vou ler porque não vai dar tempo. A Bíblia diz que Jesus, no verso 1 do capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos e eles passam num lugar que tinha algumas espigas de milho, eles estão colhendo e eles começam a ser cobrados por isso. Eles começam a dizer assim, mas os seus discípulos estão recolhendo milho aí, não pode fazer isso, estão trabalhando. Eu acho muito interessante que no verso 12 Jesus diz assim, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então ele começa a mostrar quem é ele de verdade. Se a gente continuar, a Bíblia diz que Jesus sai dali e vai para dentro de uma sinagoga dos judeus. E a Bíblia diz que mais uma vez levam um homem lá, tinha um homem com a mão ressequida, e mais uma vez tentam pegar ele e falam assim, e aí, cura ou não cura? Como é que pode? É permitido curar no sábado? E a Bíblia diz que Jesus chama aquele povo, né? E diz assim, vem cá, se cair uma ovelha, se um animal seu cair no buraco, você não vai tirar? É lícito fazer o bem no sábado. E o verso 13 vai dizer, então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Olha só que interessante. Jesus mais uma vez fala desse relacionamento com ele, da grandeza dele. Se a gente continuar a história, a Bíblia diz que lá na frente, um pouco mais para frente, a Bíblia diz que leva um homem com espírito imundo. Aí ele não enxergava e ele não falava. E eles levam esse homem. A Bíblia diz que Jesus liberta esse homem. Jesus cura esse homem. E esse homem começa a falar. E começa a ver, ouvir, falar, né? E a Bíblia diz que eles acusam Jesus de estar libertando as pessoas pelo nome de Beelzebul. De Beelzebul. Um demônio tirando o olho. E Jesus vai tratar isso. Eu falei, gente, não tem como. Eu acho muito interessante isso aí, essa passagem, que essa passagem fala sobre a importância da unidade, né? De estarmos unidos, de estarmos ligados, juntos. Porque ele vai falar, ele dá o exemplo do próprio inimigo das nossas almas. Ele falou, ele não vai fazer isso, porque ele vai estar dividindo a casa. E toda casa dividida não subsiste, ela não prospera. A casa precisa estar unida. E aí no verso 33, Jesus vai dizer assim, considere uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore ruim dá frutos ruins, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Então ele está falando, gente, não tem jeito se eu fosse ruim fazer alguma coisa de bom. Só faz coisas boas quem é bom, quem é ruim vai fazer coisa ruim, não tem jeito. Não dá para uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. E aí Jesus vai ministrando na vida desses homens. Se a gente seguir um pouco mais para frente, ele pede um sinal. Aí eles falam, então nos dá um sinal. Porque todo mundo começou a falar, não, esse camarada é diferente, cara. Então nos dá um sinal. E Jesus fala assim, vocês vão ter só um sinal que vocês já tiveram. É o sinal de Jonas. Que Jonas, e ele conta toda aquela história. Ele fala daquela história de Jonas, né? Que todo mundo conhecia, o profeta Jonas, que foi pregar em Nínive. Ele foi para um lago, em vez de ir para Nínive, mas ele prega e todo mundo se arrepende naquela cidade. E ele fala sobre isso. Depois ele vai falar daquela rainha que saiu da cidade dela e foi lá ver a sabedoria de Salomão. E a Bíblia diz que aquela mulher olha Salomão e diz assim, o que eu ouvi de você é metade do que eu estou vendo. Até os seus funcionários são bem tratados, são diferenciados. E aí ele fecha isso dizendo que na verdade ele é maior do que Salomão, maior que Jonas. E aí a gente chega onde? No versículo que a gente leu. O verso 43. A gente chega nesse verso. E a gente começa a entender, quando olhamos todo esse contexto, que Jesus não está falando apenas de uma libertação, mas Jesus está falando das nossas vidas. Que nós não podemos apenas viver de uma forma aparente. Porque a Bíblia diz, é exatamente isso que eu li. Volta, verso
verso 44, Mateus, por favor. Olha só, a Bíblia diz que aquele inimigo sai, anda e volta e encontra a casa desocupada, varrida em ordem, mas vazia, porque ela está desocupada, varrida em ordem. A gente começa a entender e compreender como que está a nossa vida. Hoje é dia de ceia. Como que está aqui por dentro? Como que está nosso coração? Como que está nosso interior? Nós precisamos estar cheios. Nós não podemos andar apenas por vista. Nós não podemos andar apenas aqui fora. Por exemplo, hoje eu falei que não vou pôr uma gravata. Faz muito tempo que eu não